Escolha você mesmo a vida que deseja, através da autoconfiança e da fé em sua capacidade de moldar, formar e ajudar o seu destino e as influências exteriores de acordo com as suas próprias imagens mentais. Compenetre-se do fato de que você domina o seu universo mental e que este, por sua vez, controla e dirige suas emoções. Aquele que crê em si mesmo transforma essa crença consciente em crença subconsciente, possibilitando a realização de tudo o que almeja. A felicidade depende apenas da capacidade de acreditar. Neste livro, já em 6ª edição, o Dr. Joseph Murphy ensina o caminho correto para a obtenção do domínio da faculdade de acreditar em si mesmo e, consequentemente, de vencer em todos os setores da vida, dela obtendo o máximo de satisfação. Índice. Capítulo 1. Torne seus sonhos em realidade. Capítulo 2. Como usar o subconsciente nos negócios. Capítulo 3. Como imaginar o sucesso. Israel amava José mais que a todos os seus outros filhos, porque o gerara na velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que era amado pelo pai mais que todos os outros filhos, odiavam-no, e não lhe podiam falar com bom modo. Sucedeu também que ele referiu a seus irmãos um sonho que tivera, o que foi causa de maior ódio. E disse-lhes: ouvi o sonho que eu tive, parecia-me que atávamos no campo os feixes, e que o meu feixe como que se erguia, e estava direito, e que os vossos feixes, estando em roda, se prostravam diante do meu feixe. Responderam seus irmãos: porventura serás nosso rei? Ou seremos sujeitos ao teu domínio? Estes sonhos, pois, e estas conversas acenderam mais a inveja e o ódio. Teve ainda outro sonho, o qual referiu a seus irmãos dizendo: vi em sonhos que o sol, e a lua, e 11 estrelas, como que me adoravam. Ora, tendo ele contado isto a seu pai e aos irmãos, seu pai repreendeu-o, e disse: que quer dizer esse sonho que tiveste? Porventura eu e tua mãe, e teus irmãos te adoraremos, prostrados por terra. Gênesis 37, 3:10. Capítulo 1. Torne seus sonhos em realidade. Na Bíblia, José personifica a imaginação disciplinada ou controlada, uma das principais faculdades da mente, que tem o poder de projetar e vestir as ideias de cada um, emprestando-lhes visibilidade na tela do espaço. Israel amava José, o chamado filho de sua velhice. Israel é o homem espiritualmente desperto, que conhece o poder da imaginação controlada. Filho significa expressão, velhice significa sabedoria e conhecimento das leis da mente. Quando uma pessoa se familiariza com o poder da imaginação, pode dizer que teve o filho de sua velhice. Idade não é o correr dos anos, é em realidade a aurora do saber e do conhecimento supremo dentro de cada um. Imaginação é o instrumento poderoso utilizado pelos grandes cientistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Cada vez que alguém diz: é impossível fazer isso, o homem imaginativo diz: isso está feito. Através de nossa imaginação podemos penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. Um grande industrial me contou certa vez como havia começado sua vida com uma lojinha. Disse-me que costumava sonhar. José era um sonhador, com uma grande companhia, filiais espalhadas por todo o país. Acrescentou que regular e sistematicamente retratava em sua mente o gigantesco edifício, os escritórios, as fábricas e lojas, sabendo que por meio da alquimia da mente podia tecer os panos que vestiriam seus sonhos. Esse homem prosperou e começou a atrair para junto de si, de acordo com a lei universal de atração, ideias, funcionários, amigos, dinheiro e tudo o mais necessário para a realização do seu ideal. Exercitou e cultivou realmente sua imaginação e viveu sempre com aquele retrato de sua ideia na mente, até que a imaginação vestiu o seu sonho e lhe deu forma. Agradou-me particularmente este seu comentário: é igualmente fácil a pessoa imaginar o sucesso ou o fracasso. E o sucesso é muito mais interessante. José é um sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visão, imagens e ideias em sua mente e sabe que existe uma força criadora que reage aos seus quadros mentais. Nossas imagens mentais se desenvolvem em sensações.
Disse, sabiamente, que todos os nossos sentidos são modificações de uma sensação única. Truord disse, sensação é a lei. E a lei é sensação. A sensação é a fonte da força. Devemos, portanto, dotar nossas imagens mentais de uma boa carga de sensação, a fim de obter resultados certos. Conta-nos a história que José teve um sonho que contou a seus irmãos, o que foi causa de maior ódio. Talvez ao ler esta frase você pense no seu próprio sonho, no seu ideal, seu plano, um objetivo que você deseja alcançar. Odiar, na linguagem da Bíblia, significa rejeitar. Os pensamentos, as sensações, as crenças e opiniões que residem em sua mente são os seus irmãos que lhe lançam um desafio, escarnecem de seus sonhos e lhe dizem: você não conseguirá, é impossível. Esqueça-se disso. E outros pensamentos talvez ocorram à sua mente, para zombar de seu plano ou ambição. Você descobrirá que existe uma luta em sua mente, com seus próprios irmãos e a oposição estabelecida. A forma de tratar essa oposição em sua mente é desviar a atenção da evidência sensata e da aparência das coisas e concentrar seu pensamento claramente e com vivo interesse no seu objetivo. Enquanto sua mente estiver ocupada com o pensamento do objetivo, você estará usando a lei criadora que tornará seu objetivo uma realidade. O meu feixe se erguia e estava direito, e que os vossos feixes, estando em roda, se prostravam diante do meu feixe. Eleve seu ideal ou objetivo conscientemente. Exalte-o, dedique-se a ele de coração. Elogie-o, dê toda a sua atenção, todo o seu amor, toda a sua devoção ao seu ideal, pois com a continuação dessa atitude todos os pensamentos negativos acabarão por se curvar, inclinando-se ao seu estado mental, perderam seu poder e desapareceram de sua mente. Por meio da faculdade de imaginar o resultado final, você pode controlar qualquer circunstância ou condição existente. Desejando realizar qualquer aspiração, desejo ou ideia, basta formar em sua mente o quadro da realização, imaginando constantemente a realidade de seu desejo. Dessa forma você compelirá o sonho a tornar-se realidade. Aquilo que você imagina como verdadeiro, desde aí toma dimensão na mente. Se você se mantiver leal à sua ideia, ela se objetivará mais cedo ou mais tarde. O engenheiro-chefe que você tem dentro de si mesmo projetará na tela da visibilidade a imagem que você imprimiu em sua mente. José, a imaginação, usa uma túnica de várias cores. A túnica, na linguagem da Bíblia, é uma roupagem psicológica. Suas roupagens psicológicas são as atitudes mentais, as sensações que você agasalha. A túnica de várias cores representa as múltiplas facetas do brilhante ou a sua capacidade de vestir, enfeitar qualquer ideia para dar-lhe forma. Você pode imaginar um amigo pobre vivendo em um ambiente luxuoso, ver sua face iluminada de alegria, assistir à mudança de expressão em seu rosto, com o aparecimento de um amplo sorriso em seus lábios. Você pode ouvi-lo dizer aquilo que deseja ouvir e vê-lo exatamente como deseja ver, radiante de felicidade, próspero e bem-sucedido. Sua imaginação é a túnica de várias cores que pode vestir e objetivar qualquer ideia ou desejo. Você pode imaginar abundância onde há necessidade, paz onde há discórdia e saúde onde há doença. Responderam seus irmãos: porventura, serás nosso rei? A imaginação é a principal faculdade, com precedência sobre todas as outras forças ou elementos conscientes. Nós temos 12 faculdades ou irmãos, mas nossa imaginação, quando disciplinada, nos possibilita sobrepujar o tempo e o espaço, elevando-nos acima de todas as limitações. Quando mantemos nossa imaginação ocupada com ideias e conceitos nobres e eleva-dos, verificamos ser ela a mais eficiente de todas as nossas faculdades espirituais. A frase, José é vendido para o Egito, significa que seu desejo ou conceito deve ser primeiramente subjetivado. Egito. Antes de poder objetivar-se, todo conceito deve descer ao Egito, ou seja, descer ao subjetivo, onde se processa o nascimento das ideias. Chamei meu filho para que saísse do Egito. José é governador no Egito, o que nos indica que a imaginação controla todo o reino conceptivo. Seja qual for a prisão em que você estiver, a do medo, a da doença, a da necessidade ou a de qualquer espécie de limitação, lembre-se de que José é o governador na prisão e poderá soltá-lo.
Você pode imaginar sua liberdade e continuar a fazê-lo até que ela seja subjetivada. Após um período de germinação na obscuridade, surge a manifestação ou desejo é satisfeito. Pense por um momento em um famoso e capaz arquiteto. Ele pode construir uma bela e moderna cidade em sua mente, completamente equipada com superestradas, piscinas, aquários, parques, etc. Na sua mente, ele pode construir o mais bonito castelo jamais visto. Ele pode visualizar o prédio inteiramente construído, antes de entregar as plantas aos construtores. E onde estava o prédio? Na imaginação do arquiteto. Com sua imaginação, você pode perfeitamente ouvir a voz de sua invisível mãezinha, mesmo que ela esteja a 10.000 quilômetros de distância, e pode também vê-la claramente, nítida como se estivesse presente. Este é um maravilhoso poder que você pode desenvolver e cultivar para tornar-se próspero e bem-sucedido. Com certeza você já teve oportunidade de ouvir um gerente dizer: "Tenho que despedir o João, porque ele adotou uma atitude errada." No comércio, reconhece-se a importância da atitude correta. Eu me recordo de um artigo que escrevi sobre reencarnação, publicado sob a forma de panfleto há muitos anos. Os panfletos estavam expostos num balcão, junto com outros livros, num local em que eu fazia conferências. No início, muito poucos eram vendidos, porque a vendedora se opunha violentamente ao seu conteúdo. Então, eu lhe expliquei o significado bíblico da reencarnação, a origem da história e tudo o que se relacionava com o assunto. Compreendendo o conteúdo do drama, ela se entusiasmou com o panfleto e toda a edição estava vendida, antes mesmo de eu haver terminado minha série de conferências. Eis um exemplo da importância da atitude mental correta. Sua atitude mental significa sua reação mental às pessoas, às circunstâncias, às condições e aos objetos no espaço. Qual é o tipo de suas relações com seus companheiros de trabalho? Você é amável para com as pessoas, bom para os animais, assume uma atitude simpática ante o universo em geral. Você acha o universo hostil? Acha que o mundo tem a obrigação de tratá-lo bem? Em suma, qual é a sua atitude? A reação emocional da moça vendedora que mencionei há pouco era de prevenção enraizada. Era uma atitude errada para vender livros. Ela estava influenciada com relação ao livro e ao seu autor. Pode-se estabelecer a atitude mental correta quando se compreende que nada consegue perturbar-nos ou ferir-nos, de fora para dentro, sem o nosso consentimento mental. Nós representamos o único pensamento dentro do nosso próprio mundo. Consequentemente, nada poderá levar-nos à ira, à mágoa, à dor, sem nosso assentimento mental. As sugestões que nos vêm do exterior carecem de força, a menos que nós mesmos permitamos que elas nos emocionem negativamente, no pensamento. Compenetre-se de que você é o dono do seu próprio mundo mental. As emoções seguem o pensamento, portanto, você é a autoridade suprema em sua própria órbita. Você permite que os outros o influenciem? Permite que as manchetes de jornais, os boatos, as críticas o perturbem ou o deprimam? Se isso acontece, você tem que admitir que é o próprio causador, pois você mesmo criou a reação emocional. Sua atitude está errada. Será que você imagina o mal nos outros? Se o faz, procure notar a emoção que isso gera dentro de você mesmo é uma emoção negativa que destrói sua saúde e sua prosperidade. As circunstâncias só afetam você até onde você mesmo o permite. Você pode voluntariamente e em caráter definitivo mudar sua atitude em face da vida e de todas as coisas. Você pode tornar-se o dono de seu próprio destino e o comandante de sua alma, o subconsciente. Através da imaginação disciplinada, dirigida e controlada, você pode dominar completamente suas emoções e sua atitude mental em geral. Se você imaginar, por exemplo, que certa pessoa é má, desonesta e invejosa, procure perscrutar as emoções que você ao mesmo tempo invoca dentro de si mesmo. Inverta a situação e comece a imaginar a mesma pessoa como sendo honesta, sincera, amável e boa e verifique a reação que isso provoca em você. Não é, então, verdade que nós somos os donos de nossas próprias atitudes? Em realidade, o que se deduz de tudo isso é que existe um conceito real do bem dentro de nós, que determina toda a nossa atitude em face da vida em geral.
Nossa ideia dominante sobre o bem é a ideia de vida, pois o bem é a própria vida. Se você adotar como ideia ou atitude dominante que o bem é a força espiritual que reside dentro de você mesmo e é responsável pelos seus pensamentos, tudo lhe sorrirá. E como seus pensamentos habituais são construtivos e harmônicos, essa força orienta sua vida, trazendo-lhe prosperidade sob todas as formas. Você olhará para o mundo através de uma atitude mental positiva e afirmativa e sua impressão será uma agradável expectativa de tudo que existe de melhor. Muitos encaram a vida sob um prisma melancólico e desanimado, são amargos, cínicos e mal-humorados, tudo devido à atitude mental dominante que dirige suas reações a tudo. Para as pessoas que vivem se queixando da vida, os momentos de felicidade são geralmente muito efêmeros, quando algo de bom ocorre com elas ou alguém de sua família. Um ginasiano de 16 anos disse-me certa vez: "Estou tirando péssimas notas. Minha memória está falhando, não sei o que há de errado comigo." A única coisa errada era sua própria atitude. Adotou uma nova atitude mental, ao compreender a importância de seus estudos para o ingresso na faculdade de Direito. Começou a praticar a prece científica, uma das formas mais rápidas para conseguir a mudança de atitude mental. Na prece científica, manejamos um princípio que reage ao pensamento. Esse jovem compenetrou-se da força espiritual que residia no seu íntimo e que constituía causa e poder únicos em sua existência. Começou então a declarar que sua memória estava perfeita e que uma inteligência infinita lhe revelava constantemente tudo quanto ele necessitava saber, qualquer momento, em qualquer lugar, e começou a irradiar amor e simpatia para professores e companheiros. Atualmente, esse rapaz goza de uma liberdade e de uma situação que durante anos ele temera lhe fossem negadas. Imagina constantemente os professores e parentes felicitando-o pelas boas notas conseguidas, pois aprendeu que imaginando obteria os resultados que desejava e conseguiu a mudança de atitude em face dos estudos. Já vimos anteriormente que todas as nossas atitudes mentais estão condicionadas à nossa imaginação. Se imaginarmos: "Hoje será um dia negro, os negócios vão mal, está chovendo, ninguém virá à loja, os compradores estão sem dinheiro, etc., sofreremos as consequências de nossas imagens negativas." Certa vez, Truord estava passeando pelas ruas de Londres e imaginou ter visto uma cobra na calçada. O medo tornou-o semi-paralisado. O que ele viu parecia uma cobra, mas Truord teve a mesma reação mental e emocional que teria se fosse realmente uma cobra. Imagine todas as coisas belas, nobres e que trazem boas lembranças e verá como se modificará inteiramente sua atitude mental para com a vida. Que imagina você sobre a vida? Que ela será coberta de felicidade? Ou que será um longo rosário de frustrações? Escolha você mesmo o destino que deseja. Você molda, forma e ajuda o seu destino e as influências exteriores de acordo com as imagens mentais em que você se envolve habitualmente. Imagine condições e circunstâncias que dignifiquem, elevem, agradem e satisfaçam sua vida. Se você imaginar uma vida fria, cruel, dura, amarga, se imaginar a dor e as provações como inevitáveis, estará fabricando uma vida miserável para si mesmo. Imagine-se num campo de golfe, livre, descansado, cheio de entusiasmo e energia. A alegria reside em vencer todos os obstáculos que se apresentem durante o jogo, pois é a própria vitória sobre a dificuldade que nos proporciona a emoção e a satisfação. Agora tomemos outra cena. Imagine-se entrando numa capela funerária. Note a diferença da reação emocional provocada em seu íntimo, à proporção que você se imagina em uma e outra das situações. Na câmara ardente você pode regozijar-se pelo novo nascimento da pessoa, pode imaginar o ente amado rodeado pelos amigos, em indescritível beleza e amor, pode imaginar um rio de paz divina alagando as mentes e os corações de todos os presentes, pode, em realidade, elevar-se aos céus de sua própria mente, onde quer que esteja, tal o poder de sua imaginação. Teve ainda outro sonho, o qual referiu a seus irmãos dizendo: "Vi em sonhos que o sol e a lua, e 11 estrelas, como que me adoravam.
Na simbologia antiga, o Sol e a Lua representam o consciente e o subconsciente. As 11 estrelas representam as 11 forças além da imaginação. Aqui, mais uma vez, os autores inspirados indicam que a imaginação disciplinada tem precedência sobre todas as outras faculdades da mente e controla a direção do consciente e do subconsciente. A imaginação vem primeiro, antes de tudo mais, e pode ser dirigida cientificamente. Há mais de 50 anos, eu estava examinando uma das torres redondas da Irlanda, junto com meu pai. Ele não dizia nada, calmo, passivo e receptivo, parecendo imerso em pensamentos. Passada uma hora, eu lhe perguntei em que estava meditando. Ao responder-me, explicou que somente envolvendo-nos no que é grandioso, nas ideias maravilhosas do mundo, podemos crescer e expandir-nos. Estava contemplando a idade das pedras da torre e sua imaginação o levou até as pedreiras onde elas se haviam originado. Sua imaginação havia desnudado as pedras e ele, com os olhos interiores, perscrutava-lhe a estrutura, a formação geológica, a composição, reduzia-as ao estado amorfo, imaginando finalmente sua relação com todas as pedras e com tudo o que é vivo. Com seu poder de imaginação, percebia ser possível reconstruir toda a história da raça irlandesa, olhando para a Torre Redonda. Através de sua faculdade imaginativa era possível ver os invisíveis habitantes da torre e ouvir-lhes as vozes. O local adquiriu vida para ele, dentro de sua imaginação, e ele pôde transportar-se à época em que ainda não existia a Torre Redonda. Em sua mente, ele começou a tecer todo o drama do lugar em que se originaram as pedras, quem as trouxe, o objetivo da construção e a história a ela ligada. E me disse, consigo quase sentir e ouvir o som dos passos que aqui ecoaram há milhares de anos. A mente subjetiva transpõe todos os obstáculos, encontra-se em toda parte, é a substância de tudo. O tesouro da eternidade encontra-se nas próprias pedras que compõem o edifício. Nada é inanimado, tudo é vida em suas manifestações mais várias. O sol e a lua como que adoravam José a imaginação. Em realidade, através de sua faculdade imaginativa, você pode imaginar que os segredos invisíveis da natureza lhe são revelados. Você verá que pode penetrar nas profundezas da consciência, invocando coisas que não existem, como se lá estivessem, e tornando visível o que nunca foi visto. Uma destas tardes eu me sentei num parque e fiquei olhando para o sol poente. De súbito, comecei a pensar que o sol é como uma casa na cidade de Los Angeles. Por trás dele há um sol maior, por trás desse, outro, e assim por diante até o infinito. Chega a dar vertigem ponderar e meditar sobre as miríades de sóis e galáxias solares que se estendem até o infinito, por trás da Via Láctea. Este mundo é apenas um grão de areia na praia do infinito. Em vez de olhar as partes, encaremos o todo, a unidade de todas as coisas. Como disse o poeta, nós somos parte de um todo estupendo, cujo corpo é a natureza e a alma é Deus. Em realidade, é da mente imaginosa do homem que nascem todas as religiões, assim como dali surgiram a televisão, o rádio, o radar, os foguetes e todas as outras invenções modernas. Sua imaginação é o tesouro do infinito que lhe proporciona todas as joias preciosas da música, arte, poesia e invenções. Você pode olhar uma antiga ruína, um velho templo, uma pirâmide e reconstruir o passado. Das ruínas de uma velha igreja, pode-se ver nascer uma cidade moderna, numa ressurreição de beleza e glória. Você pode encontrar-se numa prisão por necessidade ou carência, ou por trás de muros de pedra, mas em sua imaginação você encontrará um recurso de libertação nunca antes sonhado. Lembre-se de como Chico, o limpador de esgotos de Paris, imaginava e vivia num paradisíaco estado de alma chamado o sétimo céu. Embora jamais visse a luz do dia. Bunyan, na prisão, escreveu a grande obra-prima Pilgrim's Progress. Milton via com os olhos interiores, embora fosse cego. Sua imaginação fez de seu cérebro uma bola de fogo e ele escreveu Paradise Lost, trazendo um pouco do paraíso celeste para as criaturas do mundo inteiro.
A imaginação era o olho espiritual de Milton, que lhe possibilitou eliminar o tempo, o espaço e a matéria, expondo as verdades da presença e do poder invisíveis. Gênio é o homem que está entrosado com seu subconsciente, conseguindo utilizar esse reservatório universal e dele receber as soluções para todos os seus problemas, sem precisar suar o suor de sua fronte no trabalho. Na mentalidade de tipo gênio, a faculdade imaginativa desenvolve-se a um grau muito elevado. Todos os grandes escritores e poetas são dotados de imaginação altamente desenvolvida e cultivada. Vejo agora Shakespeare ouvindo as antigas histórias, fábulas e mitos da época. Posso imaginá-lo sentado, ouvindo atentamente essas personagens no teatro de sua mente, vestindo-as uma a uma com cabelos, pele, músculos, ossos, animando-as e tornando-as tão vividas que pensamos estar lendo sobre nós mesmos. Use sua imaginação e vá tratar dos assuntos de seu pai. Tratar dos assuntos de seu pai significa deixar que sua sabedoria, habilidade, conhecimento e valor surjam, para benefício dos outros e para o seu próprio. Você estará tratando dos assuntos de seu pai sempre que, ao cuidar de uma pequena loja, sinta em sua imaginação que está cuidando de uma loja maior e prestando um melhor serviço ao seu semelhante. Se você for escritor de pequenos contos e histórias, poderá tratar dos negócios de seu pai criando em sua imaginação uma história que ensine algo da regra de ouro e fazendo essa história viver com todos os personagens através de sua mentalidade espiritualizada e altamente artística. O trabalho resultante será fascinante e intensamente interessante para o seu público. A verdade a respeito dos homens é sempre bela e maravilhosa. Ao escrever uma novela ou história, devemos nos assegurar de que vestimos a verdade em seus trajos de graça e beleza. Olhando para uma semente, pode-se construir com a imaginação uma floresta magnífica, cheia de rios, regatos e córregos, povoa-la com toda sorte de vida e enfeitá-la com nuvens coloridas. Olhando para um deserto, pode-se fazê-lo viver e florir como uma rosa. Em vez de espinho, nascerá o pinheiro e, em vez da sarça, a murta crescerá. Aqueles que são dotados de intuição e imaginação encontram água no deserto e criam cidades onde anteriormente outros só viram o vazio inóspito. Um arquiteto urbanista vê os edifícios e chafarizes funcionando, antes de começar a cavar um poço ou construir um prédio. Tornarei o deserto habitável e farei das terras secas nascentes cristalinas. Longas horas de trabalho pesado ou noites em claro não produziram obras como as de Milton, Shakespeare, Phidias ou Beethoven. A humanidade realizou grandes feitos em seus momentos de meditação, imaginando que as coisas invisíveis da natureza, desde o início dos séculos, são claramente visíveis. Você pode imaginar a beleza indescritível da natureza projetando-se na tela de sua mente, e se você for um bom artista no seu amor ao belo, enorme beleza surgirá, sem nenhum esforço seu. Momentos de grande inspiração lhe ocorrerão, sem qualquer ligação com trabalho mental pesado ou suor e cansaço. Eu conheci, em Greenwich Village, um poeta que escreveu bonitas poesias e as fez imprimir em cartões que ele vendia na época no Natal. Algumas delas eram verdadeiras gemas de amor espiritual. Contou-me que costumava imobilizar-se até que as palavras fluíssem à sua mente, acompanhadas de uma linda cena, em que apareciam claramente seus amigos e outras pessoas num ambiente florido. E as imagens lhe falavam, contando-lhe histórias. Muitas vezes surgia um poema, uma canção, prontos e completos, em sua mente, sem o menor esforço. Seu processo era o de imaginar que estava escrevendo belas poesias que emocionariam os corações humanos. Shelley afirmou que a poesia é uma expressão da imaginação. Quando o poeta medita no amor e deseja escrever sobre amor, a invisível inteligência e sabedoria que existe dentro dele excita-lhe a mente, desperta o encantamento da beleza da natureza e envolve-o no amor eterno, de forma que suas palavras se revestem de sabedoria, verdade e beleza. A grande musa está ausente.
Se sua ocupação for música ou compolar, assegure-se de que está tratando dos assuntos de seu pai, reconhecendo, em primeiro lugar, a natureza, como a grande música. Em seguida, medite, sinta, e compenetre-se de que a música interior canta por seu intermédio a canção do amor e como resultado sua música será mais bela do que nunca. Todas as invenções de Edison foram primeiramente concebidas em sua imaginação. O mesmo aconteceu com Tesla, outro grande inventor e cientista. Parece-me que foi Oliver Wendell Holmes quem disse que necessitamos 3 historiadores para idealizar, imaginar e prever. Acredito que foi a capacidade de imaginar e sonhar que fez com que Ford se lançasse ao trabalho, colocando o mundo sobre rodas. Sua capacidade de imaginar possibilita-lhe remover todas as barreiras de tempo e espaço. Você pode reconstruir o passado ou contemplar o futuro através de seu olho interior. Não admira que na Gênese esteja escrito: Israel amava José mais que todos os outros filhos. A imaginação, quando controlada, espiritualizada e dirigida, torna-se no mais exaltado e mais nobre atributo humano. Há alguns anos, em conversa, um jovem químico declarou-me que seus superiores haviam tentado sem sucesso, durante anos, fabricar certa anilina alemã. Ao começar a trabalhar na firma, foi-lhe dada a incumbência de produzir a referida anilina. Desconhecendo que a tarefa não podia ser realizada, pôs mãos à obra e sintetizou a fórmula sem qualquer dificuldade. Todos ficaram grandemente surpreendidos e desejaram saber qual o seu segredo. Ele respondeu apenas que imaginava possuir a solução do problema. Pressionado por seus chefes, ele declarou que conseguia ver claramente a palavra solução, em faiscantes letras vermelhas, dentro de seu cérebro. Criando um vácuo sob a palavra, ele sabia que ao imaginar a fórmula química naquele local o subconsciente ali a colocaria. Na terceira noite, ele teve um sonho, em que a fórmula completa e a técnica de misturar os componentes lhe foi claramente apresentada. José. Imaginação, é um sonhador de sonhos. Conspiraram contra ele, para assassiná-lo. E disseram uns aos outros: cuidado, aí vem o sonhador. Talvez, ao ler estas citações da Bíblia, o leitor também esteja prisioneiro de pensamentos de medo, dúvida e ansiedade, que conspiram dentro de sua própria mente para assassinar, para eliminar seus ideais e seus sonhos. Talvez você encare as condições e circunstâncias e o medo surja em sua mente, no entanto, existe um desejo interno que, se realizado, lhe traria paz e lhe solucionaria os problemas. Assim como José, você deve tornar-se um sonhador prático, decidindo tornar seus sonhos em realidade. Recolha sua atenção neste momento e abstraia-se da aparência das coisas e da evidência lógica. Mesmo que seus sentidos neguem aquilo que você imagina, afirme teimosamente e de todo o coração que aquilo é verdade. Quando sua mente começar a vagar seguindo os falsos deuses do medo e da dúvida, traga-a de volta para envolvê-la na onipotência da força espiritual que reside dentro de você. No silêncio e na quietude de sua própria mente, convença-se de que só há uma força e uma presença. Essa força e essa presença estão neste momento reagindo aos seus pensamentos, como orientação, poder, paz e alimento para a alma. Concentre toda sua atenção mental no reconhecimento da absoluta soberania da força espiritual, sabendo que o poder íntimo tem a solução e está neste momento mostrando-lhe o caminho. Acredite nesse poder, confie nele e ilumine seu ambiente, pois seu problema já está solucionado. Nós todos lemos a história de Colombo e sua descoberta da América. Foi a imaginação que levou à sua descoberta. Sua imaginação e sua fé numa força interior o guiaram, levando-o à vitória. Seus marujos perguntaram: que faremos quando todas as esperanças se forem? E ele respondeu: vocês dirão, ao raiar do dia. Continuemos navegando, navegando, navegando. Esta é a chave do sucesso.
fé inquebrantável no objetivo perseguidor, fé em cada uma das fases do caminho, persistindo até o fim, sabendo intimamente que o sucesso está garantido, pois já foi visto em sua imaginação. Tendo visto e sentido o sucesso, como disse Truord, você fabricou os meios para atingir o objetivo. Copérnico, através de sua imaginação vivida, revelou como a Terra gira em torno de seu eixo, desbancando as velhas teorias astronômicas. Eu acho que seria maravilhoso fazermos uma revisão periódica de nossas ideias, verificando nossas crenças e opiniões e perguntando-nos honestamente: por que acredito nisso? De onde veio essa opinião? Possivelmente, muitas das ideias, teorias, crenças e opiniões que nós colecionamos são completamente erradas e foram por nós aceitas como verdadeiras sem qualquer espécie de investigação quanto à sua veracidade ou precisão. O fato de nossos pais e avós acreditarem em determinadas coisas não é razão suficiente para que nós façamos o mesmo. Certa mulher me disse que uma ideia sua devia ser verdadeira porque sua avó já a tinha como certa. Isso é absurdo. Muitos acreditam em coisas que não são verdadeiras. O que passou de geração para geração não é necessariamente válido nem a última palavra em autoridade. A mulher acima mencionada, embora honesta e bem-intencionada, possuía uma mente muito sensível às verdades psicológicas. Interpretava todo o texto da Bíblia literalmente. Sua mente funcionava embebida em preconceitos e superstições e se opunha a tudo aquilo que não estivesse de acordo com suas crenças e opiniões estabelecidas e noções preconcebidas. Nossa mente deve ser como um paraquedas. Tem que se abrir, senão, não serve para nada. Da mesma forma, nós devemos abrir os olhos e a mente a novas verdades e conceitos. Devemos ter fome e sede de novos conhecimentos e novas verdades, única forma de pairarmos garbosos acima de nossos problemas, nas asas da fé e da compreensão. Os famosos biólogos, físicos, astrônomos e matemáticos de nossos dias são homens dotados de uma imaginação científica vivida. A teoria da relatividade, de Einstein, por exemplo, existiu primeiramente em sua imaginação. Os arqueólogos e paleontólogos, ao estudarem os túmulos do Antigo Egito, reconstruíram as cenas do passado através de sua percepção imaginativa. O passado morto torna-se vivo e audível novamente. Olhando as ruínas antigas, com seus hieróglifos, os cientistas nos falam de uma época em que não existia a linguagem. A comunicação efetivava-se por meio de grunhidos, gemidos e sinais. A imaginação do cientista possibilita-lhe cobrir os templos com tetos e vesti-los com jardins, piscinas e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, entranhas e músculos e, uma vez mais, andam e falam. O passado vira presente vivo e nós verificamos que na imaginação não existe tempo ou espaço. Através de sua faculdade imaginativa, você pode fazer companhia aos mais inspirados escritores de todos os tempos. Num domingo, ante grande audiência, eu fiz uma palestra sobre o 21º capítulo do Apocalipse, no Teatro Wilshire Ebel, em Los Angeles. Na noite anterior, enquanto meditava sobre o significado verdadeiro de certa passagem da Bíblia, eu intuitivamente senti, de forma palpável, a presença e a proximidade íntima do vidente místico que havia escrito os versos inspirados. E eu, João, vi a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, adornada como uma esposa ataviada para o seu esposo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e habitará com eles. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus com eles será o seu Deus. Apocalipse 21, 2, 3. Será que você pode neste momento percorrer o corredor de sua própria mente e, ali, ver,
perceber intimamente, sentir um rio divino de paz atravessando-o. Você está na cidade sagrada agora, sua própria mente, habitada por seres agradáveis como a bem-aventurança, a alegria, a fé, a harmonia, o amor e a simpatia. Sua mente está envolta em radiante beleza divina e sua disposição é nobre, elevada e positiva. Você está mental e espiritualmente casado com todas as coisas boas, vestido com o traje de casamento, pois está sintonizado com o infinito e as verdades eternas impregnam sua mente. Em sua imaginação, você sente que é o tabernáculo da verdade que satura inteiramente o seu ser. Sua imaginação acha-se agora tomada por um frenesi divino que o inebria, pois você recebeu o anticorpo divino, com a presença da verdade na câmara de seu coração. Você pode olhar para uma rocha e, através da imaginação divina, revelar nela a Madonna e retratar uma visão de beleza e alegria perenes. Nunca permita que sua imaginação seja usada negativamente. Nunca a distorça ou adultere. Você pode imaginar doenças, acidentes e prejuízos e tornar-se um escombro mental. Imaginar doença e necessidade é destruir sua paz de espírito, sua saúde e sua felicidade. A bordo de um navio eu ouvi uma vez um passageiro exclamar: olhando o pôr do sol, sinto-me tão feliz que gostaria que isso durasse para sempre. Quantas vezes você mesmo disse ao olhar um imponente pôr de sol, gostaria que este momento durasse para sempre? Nada, neste mundo transitório, dura eternamente, exceto as verdades divinas. A escuridão segue a noite, mas amanhã sempre volta a surgir, embora entardeça de novo. Você não quereria que as coisas ficassem imóveis, imutáveis. Você não quereria ficar imóvel, imutável, pois há novos mundos a conquistar dentro e fora de nós mesmos. A mutabilidade eterna é a própria essência da vida. Ninguém deseja andar sobre trilhos. Os problemas são a forma pela qual a vida nos põe à prova, exigindo uma resposta. A maior alegria encontra-se na satisfação de transpor, de conquistar. A vida se tornaria insuportável se não nos proporcionasse mudanças. Seríamos uns eternos aborrecidos com a monotonia das coisas. Deparamos com a noite e o dia, o frio e o calor, a enchente e a vazante, o verão e o inverno, a esperança e o desespero, o sucesso e o fracasso. Encontramo-nos singrando pelo meio de opostos. Por meio de nosso poder de imaginar aquilo que desejamos e sentir sua realidade subjetivamente, podemos reconciliar os opostos e proporcionar paz ao nosso espírito. Em meio ao sofrimento, à contrariedade, ao luto pela perda de um ente amado, sua imaginação e sua fé, como as asas de um pássaro, levarão você pelas alturas, para o caminho da verdade, onde você encontrará paz, consolo, repouso para sua alma. Em sua imaginação, você encara a face da verdade e ela enxuga suas lágrimas, consolando seu lamento. Toda a névoa que invade a mente humana é prontamente dissolvida pelo sol brilhante do amor divino. E Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem mais dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são muito dignas de fé e verdadeiras. Apocalipse 21, 4-5. Quando a noite é escura e você não encontra a saída, isto é, quando o problema se afigura mais complexo, deixe que sua imaginação seja sua salvadora. Levanto os meus olhos, imaginação, para os montes, donde virá o socorro. Salmos 120, 1. Os montes são uma cordilheira. A presença divina em você. Quando você necessitar orientação e inspiração, levante seus olhos para as estrelas da verdade divina, dizendo frases como: a infinita inteligência me orienta e me guia. O saber divino invade minha mente e eu recebo inspiração das alturas.
Existe dentro de cada um de nós um arquiteto, um desenhista e um tecelão, que usam o tecido de nossa mente, nossos pensamentos, sentimentos e crenças e juntam tudo, moldando um padrão de vida que nos traz paz ou discórdia, saúde ou doença. Nós podemos imaginar uma vida que nos leve aos píncaros do sétimo céu, descortinando indescritíveis belezas ou, através do uso distorcido e mórbido de nossa imaginação, podemos nos afundar nas profundezas da degradação e da miséria. O ser humano é o tabernáculo do bem e, por mais baixo que ele seja levado em sua queda, a presença salvadora está sempre a seu lado, esperando a oportunidade de ajudá-lo. Essa presença está dentro dele, aguardando o chamado. Você pode usar sua imaginação em todas as transações comerciais, com resultados maravilhosos. Imagine-se sempre no lugar do outro, e sentirá o que deve fazer. Imagine que o seu interlocutor está dizendo tudo aquilo que você deseja que ele diga. Veja-o como ele deve ser e não como ele parece ser. Talvez ele se mostre insível, sarcástico, amargo, hostil, talvez haja muitas esperanças frustradas e muitas tragédias fermentando em sua mente. Imagine todas as coisas boas relacionando-as com ele e através de sua imaginação você o cobrirá com o manto do bem. Há todo um mundo de ideais e de bem infinito dentro dele, apenas esperando o momento da libertação. Se você quiser, poderá dizer, o bem está dentro dele, esperando para nascer. Você pode abrir a porta para o bem, você pode deflagrar o incêndio do amor e do bem no coração do outro e talvez a centelha que você provocou se transforme em uma enorme fogueira. As mais ricas e importantes galerias de arte do mundo são as galerias da mente, devotadas à verdade e à beleza. Leonardo da Vinci, através de seus dotes de imaginação, medita sobre Jesus e os 12 discípulos e o seu significado. Perdido em profunda meditação, sua imaginação produziu os quadros perfeitos que hoje admiramos, do reservatório infinito que existia dentro dele. Devido à sua capacidade de meditação, os olhos de sua alma brilharam com a luminosidade interna da inspiração e sua imaginação produziu a obra-prima A Última Ceia. O leitor naturalmente já visitou um lago plácido e notou como a superfície tranquila e fresca reflete a luz que vem do céu. Da mesma forma, a mente tranquila do homem que medita reflete sua luz interior, cheia de sabedoria. Pinte em pensamento o seu ideal na vida e viva com esse ideal. Deixe que ele cative sua imaginação e o emocione, e sua vida começará a marchar na direção do ideal que passará a governar sua mente. Os ideais da vida são como o sereno que cai do céu e fertiliza as áreas áridas da mente humana, refrescando-as e revigorando-as. A imaginação do escritor foi deflagrada com a verdade quando ele escreveu: as correntes de um rio de graças alegram a cidade de Deus, o tabernáculo mais santo do Altíssimo. Salmos 45:5. Agora já sabemos que a imaginação é o rio que nos possibilita corrermos psicologicamente para o bem. Os córregos e regatos são nossas ideias e sentimentos, aliados à emanação de amor e boa vontade que parte de nós em direção a todos os nossos semelhantes. Quando olhamos para o mundo, vemos o caos, as doenças e a desumanidade do homem para com o homem. Mas o homem que tem uma imaginação disciplinada paira acima de todas as aparências, da discórdia e da evidência e percebe o sublime princípio da harmonia agindo em todas as coisas, por trás delas. Por meio de sua imaginação, ele sabe que existe uma perene lei de justiça por trás de todas as coisas, uma eterna paz e um amor sem limites governando todo o cosmos. Essas convicções surgem através do coração e nascem da verdade eterna que, através da imaginação, rompe todos os véus e se apresenta altaneira aos iluminados. Foi a imaginação que inspirou os autores das inigualáveis gemas espirituais que leremos a seguir, que atravessaram as aleias do tempo e terão vida eterna. Em ternura e beleza suas imagens são insuperáveis, ao afirmar a existência e a imanência da presença do bem. Porque mandou aos seus anjos em teu favor, que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos 90:11. Para onde irei?
deixando teu espírito? Ou para onde fugirei de tua presença? Se subir para os céus, ali estarás. Se armar meu leito no inferno, ali também te encontrarei. Se tomar as asas da manhã e demandar as partes mais longínquas dos mares, também lá tua mão me guiará e tua mão direita me abençoará. Final do capítulo 1. Capítulo 2. Como usar o subconsciente nos negócios. Muito antes de ser publicada a Bíblia, a sabedoria antiga já rezava: o homem se tornará aquilo que ele imagina e sente. Este velho ensinamento se perde na noite do tempo na antiguidade. A Bíblia declara: o homem é aquilo que ele pensa em seu coração. A lenda de muitos milhares de anos conta que os sábios chineses se reuniram sob a liderança de um grande erudito, para discutir a situação provocada por hordas de brutais invasores que pilhavam e destruíam toda a nação. A questão levantada era: como poderiam preservar a sabedoria, acumulada em anos, da sanha destruidora dos invasores? Surgiram muitas sugestões. Alguns acharam que os pergaminhos e os símbolos gravados deveriam ser enterrados nas montanhas himalaicas. Outros sugeriram que os documentos do saber fossem depositados em mosteiros do Tibete. Outros ainda apontaram os templos sagrados da Índia como sítio ideal para a preservação da sabedoria de seu Deus. O mais sábio conservou-se silente durante toda a discussão. Em realidade, até adormeceu no meio do falatório dos outros e ressonou ruidosamente, o que muitos desencorajam. Em seguida, acordou e disse: Tal Deus me deu a solução, que é a seguinte: convocaremos os artistas chineses, homens dotados de imaginação, e lhes diremos o que desejamos realizar. Iniciá-los-emos nos mistérios da verdade e eles retrataram na pintura ou no desenho as grandes verdades, que serão preservadas através do tempo para as gerações sem conta que nos sucederam. Quando eles terminarem a dramatização das grandes verdades, forças, qualidades e atributos do bem, através de uma série de cartões pintados, nós comunicaremos ao mundo haver sido inventado um novo jogo. E no futuro, no mundo inteiro, os homens usarão esses cartões para jogar sem saber que estão preservando os ensinamentos sagrados para as gerações futuras. Assim se originou o nosso conhecido baralho de cartas. Segundo a lenda, o sábio chinês acrescentou: se todos os escritos sagrados forem destruídos, poderão ser reproduzidos em qualquer época, com base nos ensinamentos simbólicos e no significado intrínseco dos vários desenhos das cartas de jogar. A imaginação veste todas as ideias e dá-lhes forma. Esses artistas, através do poder de sua imaginação, vestiram as ideias em forma pictórica. No ato de imaginar, tudo aquilo que está oculto dentro de cada um torna-se manifesto. Pela imaginação, tudo o que existe em estado latente ou que se encontra adormecido ganha forma no pensamento, permitindo-nos contemplar o que até então não se revelara. Tomemos alguns exemplos simples. Uma pessoa, quando está para casar-se, forma imagens vividas e realísticas em sua mente. Com a força da imaginação, vê o padre, ouve-o pronunciar as palavras. Sente o cheiro das flores e ouve a música da igreja. Imagina a aliança no dedo e viaja pela Europa em lua de mel, tudo pela força da imaginação. Da mesma forma, antes de diplomar-se, a pessoa vive em sua mente uma bonita cena dramática, após vestir e dar forma a todas as suas ideias sobre a diplomação. Imagina o professor ou o diretor do colégio estendendo-lhe o diploma, vê os estudantes envergando suas togas, ouve as congratulações dos pais ou da namorada, sente os abraços e beijos, tudo de forma real, dramática, excitante e maravilhosa. As imagens fluem livremente em sua mente, surgindo do nada, mas a pessoa sabe e tem que admitir que existe um criador interno com força para moldar todas aquelas formas que surgem na mente dotadas de vida, movimento e voz. Essas imagens parecem dizer: vivemos só para você. Um jovem soldado disse-me certa vez, antes de ser desengajado: vejo minha mãe claramente e imagino sua acolhida. Vejo a velha casa papai fumando o cachimbo e minha irmã alimentando os cães.
Vejo todos os cantos familiares da casa e consigo até ouvir as vozes do pessoal. De onde vêm todas essas cenas vividas? Keats afirmava haver no homem uma sabedoria ancestral, sendo-lhe possível, se o desejar, sorver esse velho vinho dos céus. O espírito da verdade dentro de nós é a base real da imaginação. Certa vez, durante um exame em Londres, eu não sabia a resposta a uma importante questão da prova. Imobilizei-me e repeti tranquilamente, meditando repousadamente. Minha inteligência interior revelará a resposta. E prossegui respondendo as outras questões mais fáceis. Sabemos que ao relaxarmos a mente consciente, o saber subconsciente vem automaticamente à tona. Em pouco tempo a imagem da resposta veio-me claramente, visível em palavras. Como se estivesse escrita nas páginas de um livro aberto dentro de minha mente. Uma sabedoria mais poderosa do que a do meu consciente ou inteligência manifestava-se através de meu cérebro. Um menino de 14 anos, muito religioso, contou-me certa vez que sempre que tinha um problema, costumava imaginar que Jesus estava conversando com ele e sugerindo-lhe a solução. Dizendo-lhe como resolver a dificuldade. Era muito imaginoso esse menino e, quando sua mãe ficou muito doente, ele se lembrou da história que havia lido, na qual Jesus curava a mulher que tinha febre. E o meu jovem amigo me contou, ontem à noite eu imagines Jesus dizendo para mim, segue tenente caminho, tua mãe está curada. E ele imaginou essa cena tão intensamente, de forma tão real e vivida, que sua crença o convenceu da verdade daquela frase que ele ouvira subjetivamente. E sua mãe curou-se completamente, embora tivesse sido desenganada pelos médicos, como caso sem esperança. Com estudiosos das leis da mente, nós sabemos perfeitamente o que aconteceu. O menino galvanizou-se no sentido de identificação com a imagem que criou e por meio da convicção o sonho tornou-se realidade. Existe uma única mente, uma única presença salvadora. Com a mudança de convicção do menino relativamente a o amar, sentindo-a em perfeita saúde, a ideia da saúde perfeita ressurgiu simultaneamente nela. E isso sem que ele soubesse do poder da imaginação ou da cara espiritual, ele fez funcionar a lei inconscientemente, apenas acreditando que Jesus estava realmente conversando com ele. Consoante sua crença, seus desejos se realizaram. Acreditar em algo é aceitar esse algo como verdade. Por isso, Paracelso disse no século XVI: quer o objeto de sua crença seja falso ou verdadeiro, você alcançará os mesmos resultados. Existe um único princípio espiritual de cura, um único processo curativo, chamado crença. Tudo alcançarás, na proporção de tua crença. Há vários processos, métodos e técnicas de cura, todos eles eficientes não em função da técnica ou método específico utilizado, mas em função da imaginação e da crença naquele método particular. Todos eles apelam para a fonte única de cura, que é a verdade. A infinita presença infiltra-se nas coisas e faz-se onipotente. O macumbeiro com seus passes obtém resultados, da mesma forma que o feiticeiro Kahuna no Havaí com suas poções, os vários ramos do novo pensamento. A ciência cristã, a escola de medicina de Nancy, a osteopatia, etc. Todos esses métodos obtêm curas, pois suas correntes de pensamento se situam num nível consciencioso e visam a praticar o bem. Qualquer método ou processo que procure aliviar o sofrimento humano, a miséria, a dor, a aflição, é bom. Algumas seitas praticam os passes e as rezas, outras trazem novenas e visitam relíquias e todas obtêm resultados, de acordo com a aceitação mental ou crença de seus seguidores. Quando você desejar isolar-se dentro de si mesmo em meditação, cessar inteiramente de reconhecer forças vindas do exterior, quando desejar ignorar o poder dos fenômenos do mundo, quando toda a sua atenção se voltar para a força espiritual que reside dentro de você mesmo, reconhecendo-a como a única presença e a única causa, você não precisará de passes, feitiços, relíquias ou quaisquer outros auxílios externos. A inteligência que formou o seu corpo reagirá imediatamente à sua crença e à sua compreensão e você alcançará instantaneamente a cura espiritual.
Se você não houver alcançado um nível tal que consiga obter a substituição de um dente por meio de sua crença, a atitude óbvia a tomar é a de ir ao dentista transferindo sua crença para ele e para um perfeito sucesso em sua intervenção nos seus dentes. Enquanto você acreditar em causas externas, terá que procurar remédios externos. Para melhor ilustrar a força da imaginação, relatarei o caso de um parente meu que estava tuberculoso, com ambos os pulmões gravemente afetados, e cujo filho resolveu curá-lo. Partiu para a cidade de Perth, na Austrália, onde vivia o pai, e disse-lhe que havia encontrado um monge que lhe vendera um fragmento da cruz verdadeira, pelo equivalente de $500. O rapaz havia apanhado no chão um pedaço de madeira qualquer, encarregando um joalheiro de engastá-lo num anel, a fim de lhe dar mais imponência. Disse então ao pai que muitas pessoas se haviam curado apenas tocando o anel da cruz sagrada. Com isso inflamou a imaginação do pai ao ponto de o ancião arrancar-lhe o anel, colocá-lo sobre o peito e orar em silêncio até adormecer. Na manhã seguinte o homem estava curado, conforme comprovaram todos os testes clínicos negativos. Sabemos, naturalmente, que não foi o pedaço de madeira apanhado no chão que curou esse homem e sim a sua imaginação que se incendiou a um grau intensíssimo, auxiliada pela expectativa confiante de uma cura milagrosa. A imaginação aliou-se à crença ou sentimento subjetivo e dessa aliança resultou a cura. O ancião nunca soube do truque a que tinha sido submetido e se o soubesse provavelmente sofreria uma recaída. Ficou completamente curado, falecendo 15 anos mais tarde com 89 anos. Eu conheço um negociante de Los Angeles que atingiu os pincaros do sucesso em seu ramo de negócio. Contou-me que durante 30 anos as decisões mais importantes que tomou foram baseadas em suas conversas imaginárias com o apóstolo Paulo. Pedi-lhe detalhes e ele comentou que poucos homens de negócios compreendem a maravilhosa orientação, o sábio conselho que podem receber, dramatizando em sua imaginação a cena de estarem recebendo o conselho dos grandes profetas e autores da Bíblia. Vou citar as palavras desse homem de negócios, tão acuradamente quanto possível. Muitas vezes minhas decisões eram tão importantes que delas dependia a prosperidade ou a falência da companhia. Eu vacilava, contemporizava. Ficava com pressão alta e distúrbios cardíacos, até que um dia me veio a ideia: por que não perguntar a Jesus ou a Paulo? Sempre apreciara as epístolas de Paulo e resolvi que, quando houvesse uma decisão importante a tomar, eu imaginaria Paulo dizendo-me: sua decisão é perfeita e beneficiará sua organização. Seja feliz e mantenha-se no caminho do bem. Após imaginar ter visto e ouvido a Paulo, me sentia invadido por uma onda de tranquilidade e paz interior e tomava todas as decisões em perfeita calma. Esta era a forma encontrada pelo negociante para receber orientação, utilizando sua imaginação para convencer-se do acerto de suas ações. Existe um único princípio de inteligência neste mundo, que pode ser alcançado com a simples repetição, em plena convicção, da frase: estou recebendo orientação interior e todas as ações de minha vida são corretas. Segundo Truord, a mente funciona como um silogismo. Se sua premissa é correta, a conclusão ou resultado corresponderá. Estabeleça as razões subjetivas, apenas dedutivamente, e sua sequência ou conclusão estará sempre em harmonia com a premissa. Forme em sua mente a premissa correta e será subjetivamente compelido à ação certa. O movimento da mente é a ação interna e o movimento e ação externos são a resposta automática do corpo ao movimento interno da mente. O simples fato de imaginarmos ouvir um companheiro ou um amigo congratulando-nos pela decisão acertada, induzirá o movimento da ação correta em nossa vida. O homem que utilizou São Paulo para impregnar sua mente com a convicção da ação correta estava usando o único princípio eterno da inteligência. Sua técnica para chegar a tal ponto na mente não tem, com efeito, maior importância. Goethe usava habilmente sua imaginação ao confrontar-se com crises e dificuldades. Seus biógrafos declaram que ele costumava encher horas a fio com tranquilas conversas imaginarias.
E fato conhecido que ele costumava imaginar um de seus amigos sentado diante dele respondendo corretamente às suas perguntas. Em outras palavras, se algum problema o preocupava, ele imaginava o amigo oferecendo solução exata, acompanhando as palavras com sua gesticulação habitual, qualidade tonal da voz, etc. Enfim, todos os detalhes que tornassem a cena imaginária tão vivida e real quanto possível. Um corretor da Bolsa de Nova York, que costumava frequentar minhas palestras no Steinway Hall, usava um método muito simples para solucionar suas dificuldades financeiras. Entabulava conversas imaginárias com um amigo, banqueiro multimilionário, nas quais o amigo o congratulava pela sábia sensatez e o cumprimentava pelas compras acertadas de ações. Doutora matizava essa conversa imaginária até fichá-la psicologicamente, tornando-a realidade em sua mente. Dizia sempre: cuidado com o que dizes internamente, para que esteja de acordo com teus objetivos. Essa conversa íntima do corretor de Nova York certamente estava de acordo com seus objetivos de fazer investimentos sensatos para si mesmo e para seus clientes. Declarou-me certa vez que sua mira principal na vida profissional era produzir riqueza para os outros e vê-los prosperar financeiramente por meio de sua orientação. Obviamente, estava usando as leis de forma construtiva. A meditação é um hábito e esse corretor, a intervalos regulares durante todo o dia, voltava à imagem mental, gravando-a na mente como um profundo padrão subjetivo. E aquilo que é incorporado subjetivamente expressa-se objetivamente. É a imagem mental sustentada que se revela na câmara escura da mente. O que temos de fazer é projetar frequentemente o nosso filme. Habituarmo-nos a passá-lo seguidamente na tela de nossa mente até que, após algum tempo, ele se torne uma rotina, um padrão habitual definido. Aí então, o enredo íntimo a que assistimos com os olhos da mente se manifestara abertamente. Ele invocava o imaginário como se existisse e o invisível tornava-se em realidade. Muitas pessoas resolvem seus dilemas e problemas por meio da teatralização de sua imaginação, sabendo que tudo aquilo que imaginam e sentem como verdadeiro, forçosamente se torna em realidade. Há algum tempo, certa moça minha conhecida estava envolvida em um complicado processo que vinha rolando por 5 anos, com um adiamento atrás do outro, sem chegar a uma solução. Por sugestão minha, ela começou a dramatizar, tão vividamente quanto possível, uma discussão animada com seus advogados, sobre a solução do caso. Ela lhe fazia perguntas a que ele respondia de forma apropriada, até que chegou a condensar todo o problema numa simples frase, já sugerida há muitos anos pela Escola Francesa de Terapêutica Mental. E ela começou a imaginar estar ouvindo o advogado repetindo seguidamente a seguinte frase: encontramos uma perfeita e harmoniosa solução. O caso será resolvido por meio de um acordo particular, fora dos tribunais. E a cada momento vago que tinha, a moça voltava a assistir a essa cena, ouvindo aquelas palavras do advogado. No restaurante, ao cafezinho, passava o seu filmezinho mental, com gestos, voz e som. Era-lhe fácil imaginar o som de sua voz, seus maneirismos e seu sorriso, e tantas vezes passou o filme que ele se tornou um padrão subjetivo, qual os trilhos de um trem. Terminou por gravar a cena em sua mente, ou, como diz a Bíblia, escreveu-a em seu coração e gravou-a no seu íntimo. Sua conclusão era: e a verdade em ação, ou seja, total harmonia e paz. Harmonia é verdade e o que se almeja em um processo é chegar a uma solução harmoniosa. Na ciência da imaginação, devemos primeiramente disciplinar nossa imaginação e deixá-la correr à solta. A ciência exige pureza. Quando se deseja um produto quimicamente puro, deve-se remover qualquer traço de outras substâncias ou materiais alheios. Em outras palavras, separar e descartar todo o refúgio. Na ciência da imaginação, eliminam-se todas as impurezas mentais, como o medo, a preocupação, os pensamentos destrutivos,
a autocondenação e a união mental com outros fatores negativos diversos. Deve-se focalizar toda a atenção no ideal e evitar qualquer desvio do objetivo. À proporção que nos deixamos absorver pela realidade do nosso ideal, adorando-o e mantendo-nos leais a ele, veremos o nosso desejo tomar forma e ingressar em nosso mundo. Mas muitas são as pessoas que eu conheço e que me vieram contar que diabolicamente invertem o uso dessa faculdade interior. A mãe, por exemplo, imagina que algo de mal está acontecendo a seu filho, só porque ele demora a chegar a casa. Imagina logo um acidente, o hospital, o filho sendo operado, etc. Outro exemplo da utilização da imaginação para fins destrutivos é o negociante próspero que vive a pensar negativamente. Ao chegar a casa, após a jornada no escritório, passa em sua mente um filme de fracasso, visualiza as prateleiras vazias, imagina-se falindo, a conta do banco a zero, as portas do negócio fechando-se para sempre, embora sua situação seja de prosperidade verdadeira. Nenhuma verdade existe nessa sua imagem mental negativa, que carece totalmente de fundamento. Em outras palavras, o que ele receia não existe, exceto em sua morbida imaginação. O fracasso jamais o atingirá, a menos que ele mantenha aquela imagem mental, naturalmente provocará o fracasso. Entre o sucesso e o fracasso, ele terá escolhido o fracasso. Existem ainda os preocupados crônicos, que nunca imaginam nada de bom ou de bonito. Parecem pressentir sempre que algo de ruim ou destrutivo acontecerá. Não conseguem imaginar uma só razão pela qual algo de bom deva ou possa acontecer, no entanto, inventam dúzias de razões para as coisas tristes ou ruins. Por que isso? A razão é simples: essas pessoas são habitualmente negativas, isto é, a maioria de seus pensamentos tem natureza negativa, caótica, destrutiva e mórbida. À proporção que fazem desses padrões negativos de pensamento um hábito, condicionam seu subconsciente negativamente. Sua imaginação é governada pelas sensações e estados de espírito dominantes, razão pela qual só conseguem imaginar o mal, mesmo relativamente aos entes amados. Se um filho está no exército, por exemplo, começam a imaginar que ele vai apanhar pneumonia, tornar-se alcoólatra ou moralmente dissoluto. Se ele vai para a guerra, imaginam logo que será ferido e toda classe de imagens destrutivas invadem sua mente. Isso se deve à força hipnótica do hábito, que anula todas as suas preces. Escolha agora. Comece a pensar construtiva e harmoniosamente. Pensar é falar, seu pensamento é sua palavra. Faça de suas palavras um favo de mel doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O futuro é apenas o presente que cresceu. Sua palavra ou pensamento invisível, tornado visível. Suas palavras são agradáveis ao ouvido? Qual é a sua palestra íntima neste momento? Ninguém está ouvindo. Trata-se de seu próprio pensamento silencioso. Talvez você esteja dizendo com seus botões: eu não posso, é impossível. Estou demasiado velho. Que chance tenho eu? A Maria pode, mas eu não tenho dinheiro. Não adianta, já tentei e não consigo. Se assim for, suas palavras não são como um favo de mel, não são agradáveis ao ouvido, não inspiram nem incentivam. Sempre realçou a importância das palestras íntimas, das conversas e dos resmungos, que indicam como nos sentimos internamente, pois o interior espelha o exterior. Será sua conversa íntima agradável para seus ossos? Ela o empolga, o emociona, fala feliz. Os ossos são um símbolo para estrutura e simetria. Faça com que suas vozes interiores o apoiem e fortaleçam. Decrete sua decisão agora e repita convictamente, deste momento em diante. Só admitirem em minha mente as ideias e pensamentos que curam, beneficiam, inspiram e fortalecem. Faça de suas palavras, doravante, maçãs de ouro em quadro de prata. A maçã é um fruto delicioso. O ouro significa poder.
Quadro de prata, segundo a Bíblia, significa seus desejos. O quadro em sua mente é a forma pela qual você deseja que as coisas ocorram. É o quadro ou imagem de seu desejo realizado e pode se referir a um novo emprego ou a recuperação da saúde. Faça com que suas palavras, seus silenciosos pensamentos íntimos e seus sentimentos coincidam e combinem com o quadro de prata de seus desejos. O desejo e a sensação reunidos num casamento mental tornar-se-ão realidade. Assegure-se de que sua imaginação está funcionando para o bem e de que suas palavras são doces ao ouvido. Que ouve você neste momento? Que está escutando? Em que está prestando atenção? Aquilo a que você presta atenção infla, cresce e se multiplica em sua vida. A fé entra pelos ouvidos, disse o apóstolo Paulo. Preste ouvidos às grandes verdades divinas, à voz divina. Em que língua fala essa voz? Não é em inglês, francês ou italiano, mas na linguagem universal do amor, da paz, da alegria, da harmonia, da crença, da confiança e da boa vontade. Preste ouvidos a essas qualidades e potências divinas. Sorva mentalmente essas qualidades positivas e duradouras e aos poucos você se condicionará a elas e a lei do amor governará a sua vida. Muito tem sido citada a frase: o homem é feito à imagem do Criador. Isso significa que nossa mente é a mente do Criador, pois só existe uma única mente. Nosso espírito é o espírito do Criador e nós nos criamos da mesma forma e pela mesma lei do Criador. Nossas experiências, circunstâncias, ambiente, condição física e financeira, vida social, etc., isto é, o nosso mundo individual. Tudo é extraído de nossas próprias imagens mentais e feito inteiramente à nossa imagem. Afeição atrai afeição. Nosso mundo é um espelho que reflete para nós todo o nosso mundo interior de pensamentos, sentimentos, crenças e conversas íntimas. Se começamos a imaginar forças do mal trabalhando contra nós ou azares perseguindo-nos ou outras forças e outras pessoas trabalhando contra nós, provocaremos uma reação de nosso subconsciente no sentido de corresponder a essas imagens negativas e esses receios de nossa mente. Em consequência, começaremos a dizer que tudo está contra nós, que as estrelas, os espíritos ou os demônios nos perseguem. Em realidade, a ignorância é o único pecado. A dor não é uma punição e sim a consequência da má utilização de nossa força interior. Voltemo-nos para a única verdade e compreendamos que só existe uma força espiritual que funciona através de nossos pensamentos e das imagens de nossa mente. Os problemas, os vexames e sofrimentos provêm de nossas incursões pela senda do erro e do medo. Temos de nos voltar para o centro, para a presença do bem dentro de nós mesmos, afirmando agora mesmo a soberania e autoridade de nossa íntima força espiritual que é o princípio de toda forma de vida. Clamemos por orientação, poder, apoio e paz e essa força reagirá favoravelmente. E agora vou indicar como se pode definitiva e positivamente transmitir uma ideia ou imagem mental ao subconsciente. A mente objetiva, ou consciência humana, é pessoal e seletiva. Ela escolhe, seleciona, pensa, analisa, disseca e investiga, sendo capaz de raciocínio indutivo e dedutivo. A mente subjetiva, ou subconsciente, está sujeita à consciência, podendo ser considerada como sua serva. O subconsciente obedece às ordens do consciente, pois o consciente tem força. E essa força é o pensamento. Por trás do pensamento, encontra-se a mente, o espírito, a essência. Ao serem focalizados e dirigidos, os pensamentos atingem níveis subjetivos, mas para isso necessitam um certo grau de intensidade. Intensidade consegue-se pela concentração. Concentrar-se é voltar-se para o centro e contemplar a força infinita que jaz dentro de si mesmo em feliz repouso. Para concentrar-se corretamente, é preciso imobilizar as engrenagens da mente e ingressar num estado mental de repouso e tranquilidade. Quando nos concentramos, reunimos nossos pensamentos e focalizamos toda nossa atenção em nosso ideal, nosso objetivo.
Visamos então um ponto central, um ponto focal para onde dirigimos toda a nossa atenção e devoção concentrada em nossa imagem mental. O processo da atenção focalizada é algo semelhante ao da lente de aumento ao focalizar os raios do Sol em um só ponto. Pensemos na diferença de efeito das vibrações esparsas do calor e das vibrações muitas vezes multiplicadas que emanam de um ponto focal. Os raios solares, focalizados pela lente de aumento, queimaram em segundos qualquer objeto para o qual sejam dirigidos. Da mesma forma, a atenção imobilizada de suas imagens mentais focalizadas ganhará intensidade multiplicada, gravando uma profunda e duradoura impressão na superfície sensível de seu subconsciente. Talvez seja necessário repetir uma determinada cena mental muitas vezes até conseguir impressionar o subconsciente. O segredo da impregnação do subconsciente, porém, é a manutenção contínua da imagem. Quando o medo ou a preocupação surgir durante o dia, podemos imediatamente voltar-nos para a imagem que formamos em nossa mente, vermos posto em funcionamento uma lei psicológica definitiva, que trabalha a nosso favor na câmara escura do subconsciente. Ao tomarmos essa atitude, estaremos regando e adubando a semente que plantamos e, por conseguinte, acelerando seu crescimento. O consciente humano é como uma máquina e o subconsciente é o motor. É preciso pôr o motor em funcionamento para que a máquina faça o seu trabalho. O consciente é, portanto, o dínamo que desperta a força do subconsciente. O primeiro passo para transmitir claramente o seu desejo, sua ideia ou sua imagem ao subconsciente, é tranquilizar-se, imobilizar a atenção, ficar calmo e quieto. Essa atitude pacifica, tranquila e calma da mente evita a interferência de forças externas ou ideias falsas, na absorção mental de seu ideal. Além disso, o estado de espírito tranquilo, passivo e receptivo reduz o esforço a um mínimo. O segundo passo é começar a imaginar a realidade daquilo que se deseja. Se quisermos vender nossa casa, por exemplo, devemos aplicar o método que eu relatei a alguns corretores que me consultaram e que eles aplicaram com excelentes resultados. Eu desejava vender minha casa e coloquei uma placa no jardim, com os dizeres: proprietário vende. No dia seguinte, à hora de dormir, eu me perguntei: que é que você fará se vender a casa? E respondendo à minha própria pergunta, comecei a relatar: eu retiraria aquela placa e a jogaria na garagem. Em minha imaginação agarrei a estaca fincada no jardim, arranquei-a da terra, coloquei-a sobre os ombros, andei até a garagem e atirei-a ao chão, dizendo, brincando: a placa, não preciso mais de ti. E o tempo todo sentia a satisfação interior da ação, considerando-a como fato consumado. No dia seguinte, apareceu um interessado que me deu $1.000 de sinal, dizendo: pode arrancar sua placa, vamos ao tabelião. Arranquei a placa imediatamente e levei-a para a garagem. A ação exterior estava apenas repetindo a interior. Isso não constitui nada de novo, pois a imagem imposta ao subconsciente sempre se projeta na tela objetiva de nossa vida. Este processo ou técnica é mais velho que a Bíblia. O que temos por dentro sempre se reflete para fora, a ação externa sempre se segue à ação íntima. Em certa época, fui contratado por uma grande organização como consultor espiritual. Através de meios fraudulentos, um grupo estava tentando apoderar-se de vastas regiões onde se situavam minas e outros interesses da organização. Perseguiam a organização com uma série de truques legais, numa voraz tentativa de extrair-lhe algo sem nada oferecer em troca. Conversando com o advogado da firma, convenci-o a dramatizar vividamente na sua imaginação, várias vezes por dia, a cena do presidente da organização congratulando-o pela perfeita e harmoniosa solução encontrada para o caso. À proporção que ele fixava a imagem mental, por meio de sua contínua repetição, a inteligência subjetiva forneceu-lhe algumas ideias novas que ele classificava como surgidas do ar.
Seguindo essas novas ideias, muito cedo conseguiu ganho de causa no processo. Se uma pessoa tem uma promissória a vencer no banco, sem possuir o dinheiro para resgatá-la, poderá aplicar esse princípio e, se o fizer com plena convicção, o subconsciente lhe fornecerá a quantia necessária. Não importa como, quanto, onde ou por que meios. A mente subjetiva possui meios que nós ignoramos e que se encontram além de nosso raciocínio. É um dos instrumentos de que o homem dispõe, a fim de poder prover-se de tudo quanto for necessário ao seu bem-estar. Aquele que não possua o dinheiro para pagar um título pode imaginar-se depositando um cheque ou uma quantia em dinheiro no banco. Isto é, imaginar-se entregando o dinheiro ao caixa. O importante é tornar-se intensamente interessado na imagem mental, tornando a ação imaginária real e natural. Quanto maior for o interesse de sua mente no drama imaginário, tanto maior a eficiência com que o ato imaginário se depositará no banco do subconsciente. A pessoa pode imaginar toda a cena de ir até o guichê do caixa do banco, dando-lhe cunho de veracidade que essa cena se concretize fisicamente. Há uma moça que frequenta regularmente minhas palestras matinais dos domingos. Por morar em um bairro afastado, tinha de tomar 3 conduções diferentes, viajando hora e meia, para chegar ao nosso anfiteatro. Durante uma de minhas palestras, eu relatei o caso de um jovem que conseguiu um automóvel apenas desejando-o ardentemente e com método. A moça foi para casa e iniciou a experiência que nos relatou na carta que, com sua permissão, publicamos parcialmente abaixo. Prezado Dr. Murphy, eis como recebi um Cadillac. Eu queria muito ter um carro para vir mais facilmente às suas palestras das terças e domingos. Em minha imaginação, comecei a passar por todo o processo de dirigir um automóvel na realidade. Fui a um salão de exposição de automóveis e pedi a um vendedor que me demonstrasse um Cadillac. Ele me levou para dar uma e eu mesma dirigi um pouco. Comecei a repetir que o Cadillac me pertencia, até convencer-me de que era verdade. Mantinha vivida a imagem mental de entrar no carro, dirigi-lo, sentir o estofo macio, etc. Isso durou mais de 2 semanas. No domingo passado fui à sua palestra dirigindo meu Cadillac. Faleceu um tio meu que morava em Inglewood, deixando-me o seu Cadillac, além de suas propriedades. Se você estiver neste momento pensando em como poderá pagar o título que vence no fim do mês, não se preocupe. Preocupar-se é o mesmo que estrangular. Pelo contrário, compenetre-se de que existe uma força íntima dentro de você, que poderá proporcionar tudo o que for necessário quando você apelar para ela. Declare para si mesmo com sentimento e convicção: estou livre de débitos e a riqueza flui para mim em avalanches de abundância. Não cuide da forma pela qual os seus desejos serão satisfeitos. Com a inteligência subconsciente dirigindo seus passos, você fará tudo o que for óbvio e necessário, pois ela sabe o que é preciso para a realização de seus objetivos. Você pode ainda imaginar uma carta do banco informando-lhe a quitação de sua dívida. Rejubile-se com essa imagem e leia e releia essa carta imaginária em sua mente até que ela se torne uma convicção. Convença-se imediatamente de que há uma força dentro de você mesmo que pode realizar tudo aquilo que você imagina e sente como verdadeiro. Apenas sentar-se distraído, sonhar acordado, ou imaginar as coisas que você gostaria de possuir não será bastante para atraí-las para você. É preciso que você tenha convicção e saiba que está pondo em funcionamento uma lei da mente, cônscio de sua força interior que concretizará seus desejos por meio do uso construtivo de sua mente. Saiba o que quer. O subconsciente desenvolverá a ideia quando você tiver um conceito nítido e definido daquilo que deseja possuir. Imagine claramente a realização de seu desejo, quando quiser dar ao subconsciente matéria-prima para trabalhar. O subconsciente é o filme no qual a imagem é impressa. Ele revela a imagem e entrega-a pronta, em forma objetiva e material.
A máquina fotográfica é você, imaginando conscientemente a realização de seu desejo, através da atenção focalizada. Ao fazê-lo em feliz estado de espírito, tranquilamente, a imagem é capturada na película sensível do subconsciente. Da mesma forma que na fotografia, é preciso um tempo de exposição, que varia dependendo de seu temperamento, sua compreensão e intensidade de seus sentimentos. Importante é lembrar que não tem tanto valor o fator tempo quanto o fator qualidade de sua convicção e grau de seu sentimento. De forma geral, quanto mais focalizada e absorta estiver sua atenção e quanto maior for o tempo de exposição, tanto mais perfeita será a resposta à sua convicção. Acredite que foi atendido e será atendido. Tudo aquilo que você desejar com convicção, acreditando haver alcançado, lhe será concedido. Acreditar é aceitar algo como verdadeiro ou agir como se o fosse. Se você mantiver esse estado de espírito, experimentará a felicidade de ver realizados todos os seus desejos. Capítulo 3. Como imaginar o sucesso. O bem é sempre bem-sucedido em suas iniciativas. O homem está habilitado ao sucesso porque dentro dele reside o bem, com todos os seus atributos, qualidades e poderes. O homem nasceu para vencer, para conquistar, para transpor. A inteligência, o saber e a força do bem jazem no seu íntimo, esperando ser desencadeados, para elevá-lo acima de todas as dificuldades. Há muitas pessoas que tranquilamente usam o termo abstrato, sucesso, repetidamente, ou muitas vezes por dia, até que atingem a convicção de que o sucesso lhes pertence. Lembre-se de que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais do sucesso. À proporção que repetimos a palavra sucesso para nós mesmos, com crença e convicção, nosso subconsciente vai aceitando a ideia como verdadeira, como sua. E daí por diante seremos compelidos subjetivamente para o sucesso. Somos compelidos a expressar nossas crenças, impressões e convicções subjetivas. A forma ideal para atingir o sucesso é saber exatamente o que queremos realizar. Aquele que não souber qual o seu verdadeiro lugar na vida, aquele que não souber exatamente o que deseja fazer, pode pedir orientação a respeito. O subconsciente proporcionará a orientação e como resultado surgirá uma irresistível pressão ou tendência num sentido determinado ou para um campo de atividade específico. O subconsciente reage aos nossos pensamentos. O subconsciente, também chamado mente subjetiva ou profunda, põe em funcionamento a inteligência inconsciente, que atrai para o indivíduo as condições necessárias ao seu sucesso. Todos deviam esforçar-se por fazer aquilo que lhes agrada. Aquele que é feliz realizando sua tarefa é bem-sucedido. Aceite o fato de que existe uma força criadora dentro de você. Faça disso uma convicção positiva, pois essa força infinita reage e se impulsiona com seus pensamentos. A compreensão, consciência e aplicação desse princípio ocasiona o desaparecimento gradual da dúvida, do medo e da preocupação. Aquele que viver remoendo-se com o pensamento do fracasso, por exemplo, fatalmente atrairá o fracasso. O subconsciente tomará o pensamento de fracasso como um anelo seu e tudo fará para concretizar o fracasso em sua vida, exatamente de acordo com sua concepção mental negativa. O subconsciente é impessoal, não seletivo. Um amigo meu, alfaiate, tem uma frase favorita: "Eu só somo, nunca subtraio." Com isso, quer dizer que o sucesso é um sinal de grandeza, de adição ao seu crescimento, riqueza, poder, conhecimento, crença e sabedoria. A vida é adição, a morte, subtração. Nós somamos coisas à nossa vida imaginando tudo que é verdadeiro, agradável, nobre e bom. Imagine-se e sinta-se bem-sucedido e alcançará sucesso. Nunca se escravize às circunstâncias, meio ambiente ou condições. Seja dono das condições.
Qualquer um pode vir a ser uma vítima das condições pela aquiescência mental às coisas como elas se apresentam. Mudando nossa atitude, mudamos as condições. Um ator cinematográfico disse-me certa vez que tinha recebido muito pouca instrução, mas que ainda garoto sonhava em vir a ser um artista de sucesso. No campo onde morava, enfeixando o feno, tangendo as vacas para o curral ou ordenhando-as, contou-me ele. Imaginava constantemente ver o meu nome escrito com lâmpadas coloridas na fachada de um grande teatro. Durante anos repetia essas imagens em meu pensamento, até que um dia fugi de casa. Comecei no cinema trabalhando de figurante, mas um dia lá estava o meu nome escrito em grandes luzes, exatamente como eu imaginava quando garoto. E acrescentou: eu sei como conseguir o sucesso por meio da força de imaginação sustentada. Que significa o sucesso para você? Naturalmente você deseja ter sucesso em suas relações com as outras pessoas. Deseja destacar-se em seu trabalho ou profissão, deseja possuir uma bonita casa e dinheiro bastante para viver feliz e confortavelmente. Deseja ser bem-sucedido na realização de seus desejos e no contato com a força universal que reside dentro do seu íntimo. Imagine-se fazendo as coisas que quer e possuindo tudo o que deseja. Torne-se imaginativo, participe mentalmente da realidade de ser bem-sucedido, ingresse nesse estado de consciência frequentemente. Faça disso um hábito e assim verificará que será orientado para fazer tudo o que for necessário para a concretização de seu sonho. Adormeça sentindo-se bem-sucedido todas as noites, perfeitamente satisfeito. Com o tempo, você conseguirá implantar a ideia do sucesso em seu subconsciente. Conheço um rapaz formado em farmácia que trabalhava como balconista numa drogaria. Com o salário de $40 por semana, mais uma pequena comissão sobre as vendas. Mais 25 anos e eu me aposentarei, disse-me ele. E eu lhe perguntei: por que não monta sua própria farmácia? Deixe este emprego. Olhe um pouco mais para cima. Pense em seus filhos e tenha um pouco de ambição. Quem sabe seu filho quererá ser médico e sua filha estudar música. Sua resposta foi uma alegação de que não tinha dinheiro. Mas naquele momento começou a despertar nele a ideia de que tudo aquilo que ele pudesse conceber como verdadeiro poderia ser concretizado. O primeiro passo para o objetivo é o nascimento da ideia dentro da mente. O segundo passo é a manifestação da ideia. Ele então começou a imaginar-se o dono de sua própria loja. Era o ator de sua cena mental. Arrumava as garrafas de medicamentos nas prateleiras, aviava receitas, imaginava vários balconistas atendendo os clientes e visualizava uma conta bancária com bom saldo favorável. Mentalmente, trabalhava naquela farmácia imaginária, vivendo seu papel como um bom ator. Pois esse balconista de drogaria entregou-se de todo o coração à sua farmácia imaginária, vivendo, movendo-se e agindo de todas as formas como se a loja fosse realmente sua e existisse. A sequência é muito interessante. Ele foi dispensado do emprego, foi trabalhar numa grande cadeia de drogarias, tornou-se gerente da loja e depois gerente regional, ganhando bastante dinheiro em 4 anos para dar de sinal na compra de sua própria farmácia. Batizou a Farmácia do Sonho, porque, segundo me contou, era exatamente como a loja que ele via em sua imaginação. É hoje um homem bem-sucedido em seu campo profissional e vive muito feliz fazendo aquilo que lhe agrada. O indivíduo que mantém habitualmente uma atitude mental de crença e expectativa do melhor está fadado a melhorar e ter sucesso na vida. Aquele que vive deprimido, triste, mórbido e desanimado atrai o fracasso em todos os sentidos. O medo é, em realidade, uma falta de confiança em si mesmo.
É a crença às avessas. Medo é a crença no objeto errado, a crença na carência, na negação do bem que o indivíduo merece da vida. Tu estás para sempre junto a mim, filho, e tudo o que possuo é teu. Todas as coisas que necessitas são invisíveis. Pode-se dizer que tudo o que necessitamos é abstrato. Precisamos desejar ser maiores do que somos, a fim de melhorarmos na vida. Primeiro vem o desejo, seguido pelo reconhecimento da força interior que nos habilita a manifestar o que desejamos. O subconsciente é o meio pelo qual tudo o que desejamos se pode objetivar. Nós damos as ordens na forma de pensamentos, sensações, opiniões e crenças. O subconsciente obedece às normas transmitidas pelo consciente. Se nosso consciente se opuser a todos os pensamentos negativos, eles não poderão impressionar o subconsciente e ficamos imunizados. Se você diz, por exemplo, gostaria de ter saúde para poder alcançar mais sucesso em meu trabalho, comece agora mesmo a compenetrar-se de que seu corpo é a expressão de sua mente. O subconsciente é o construtor de seu corpo e controla suas funções vitais. O consciente tem poder para transformar em realidade qualquer ideia ou grupo de ideias que exista em seu subconsciente. Você pode imprimir a ideia de saúde no seu subconsciente, quando se compenetrar de que isso pode ser feito, necessitando apenas de convicção, crença sincera. As declarações afirmativas estabelecem impressões definitivas no subconsciente. Uma excelente forma de impressionar o subconsciente é por meio da imaginação disciplinada ou científica. Ilustrando, se seu joelho está inchado, fazendo capenga, imagine que está fazendo normalmente tudo quanto faria se estivesse gozando de saúde perfeita. Você pode imaginar-se subindo num ônibus para visitar amigos, montando a cavalo, subindo uma colina, etc. Primeiramente, imagine esses passeios psicológicos, tornando-os tão reais e naturais quanto possível. Continue fazendo esses passeios psicológicos. Você bem sabe que a automotivação é comandada por você mesmo. Todo movimento se inicia na mente humana, antes que qualquer movimento externo seja esboçado. Uma cadeira, por exemplo, jamais se movimenta sozinha, dependendo do movimento que nós a ela imprimimos. O mesmo acontece com o nosso corpo. À proporção que você continua a imaginar estar executando todas as coisas que faria se estivesse perfeitamente são, esse movimento interno fará com que o subconsciente se ponha em ação para reconstituir o corpo exatamente de acordo com a imagem que você lhe impõe. O processo que descreverei a seguir foi utilizado por um ministro que eu conheci na África do Sul, para obter a recuperação da saúde, constituindo-se em excelente exemplo. Várias vezes por dia ele afirmava lenta e tranquilamente: a perfeição se expressa através de mim. A ideia de saúde está inundando meu subconsciente. O Criador me fez perfeito e o meu subconsciente reconstrói meu corpo inteiramente de acordo com a imagem perfeita que o Criador tinha em mente quando me criou. Eis uma fórmula simples e fácil de transmitir a ideia da saúde perfeita ao seu subconsciente. Pode-se desenvolver confiança pela compreensão do fato de que nada nos pode impedir de alcançar o sucesso, pela implantação de uma certeza em nossa mente, de que essa força interior pode ser convocada para transpor todos os obstáculos. Precisamos atingir um estado de espírito de determinação absoluta, precisamos estar seguros de poder alcançar e realizar tudo quanto desejarmos. Essa atitude positiva e afirmativa leva à confiança. A expressão bíblica é bem conhecida. Tudo aquilo em que tiveres fé se concretizar. Fé em Deus é a compenetração de que só existe uma força espiritual, que é onipresente, onisciente e onipotente, feita de amor, luz, beleza e vida. Compenetre-se de que essa força está sempre presente para vir em seu auxílio no momento do perigo, a força suprema que se desencadeia com seu pensamento.
Deixe de pensar em Deus como um ser de longas barbas que mora nos céus. Deus é a essência do homem. Deus é a vida do homem. Nós não podemos compreender Deus totalmente, porque o raciocínio finito não alcança a compreensão do infinito por inteiro. Nossa mente, consciente e subconsciente, por exemplo, é a projeção de Deus, é um instrumento de trabalho. Deus é sabedoria infinita, amor ilimitado, inteligência infindável, ventura absoluta, harmonia eterna e beleza indescritível. Todos são atributos e qualidades de Deus. Quando entramos no mundo, não somos atirados a esmo no oceano da vida, abandonados pelo Criador da vida. Sua presença e força nos acompanham. O conhecimento ou a sensação dessa presença e dessa força dentro de nós constitui o maior e mais poderoso elemento construtor do nosso sucesso. Desenvolva seus talentos e comece a usá-los, eles são dotes divinos. Você tem habilidades e dons que podem ser constantemente desenvolvidos. Aquilo que o homem decretar se realizará. Que é que você está decretando neste momento? Qual a natureza de seus pensamentos? Qual a sua conversa interior? Em que estado de espírito está você? O homem é responsável por todas as palavras que profere. E quando estiverem presentes as palavras de dúvida, medo, ansiedade e preocupação, você não estará transmitindo ordens definidas ou positivas ao seu subconsciente, pois nelas não se encontra qualquer impressão firme daquilo que você deseja ver realizado. Medo e preocupação causam confusão no consciente, o que provoca também confusão no subconsciente, produzindo apenas confusão em sua vida. Continue acreditando na força divina e tudo quanto você deseja se realizará de alguma forma. Tenha fé e se tornará invencível. Confia no Criador e procura agir bem, assim viverás bem na terra e todos os teus desejos serão satisfeitos.